Na margem esquerda do Rio Douro, este é o Castelo de Gaia, uma elevação imponente e que não raras vezes ao longo da história foi utilizada com objetivos militares, nomeadamente entre 1832 e 33, durante o cerco do Porto, bombardeando a cidade e, muito especialmente, a elevação que lhe fica mesmo em frente, o Morro da Quinta das Virtudes. Este é hoje um espaço bucólico, um jardim público muito qualificado. E a maior parte dos portuenses estão longe de imaginar que, de facto, este foi um sítio onde muita gente combateu e foi objeto de bombardeamentos. Mas é uma história que, para vos explicar, começarei num outro lado. Vamos até ao Palácio de Cristal. A escassas centenas de metros das Virtudes, encontramos outros dos belos e históricos jardins da cidade do Porto, os jardins do Palácio de Cristal. As suas origens remontam ao ano de 1865, nessa altura que é inaugurado aqui o Palácio de Cristal, uma sumptuosa estrutura em ferro e vidro, inspirado no Crystal Palace de Londres, daí o Palácio de Cristal, que se vai tornar, durante as décadas seguintes, numa importante montra da atividade industrial, comercial do Porto e da região norte, mas vai também receber muitas vezes exposições industriais daquilo que de melhor se ia fazendo no velho continente e por todo o mundo. Aliás, em 1865 o Palácio de Cristal é inaugurado com uma exposição internacional. Ora, a sociedade promotora do Palácio de Cristal não se envolveu apenas na edificação desse palácio. Não, este era um espaço que ia ser muito qualificado. Havia a consciência que, de facto, se podia tornar numa área de referência do Porto. E por isso, para lá do palácio, se foi desenvolvida toda uma área ajardinada à sua volta, de muito boa qualidade. E por isso, os responsáveis do Palácio de Cristal vão contratar um arquiteto paisagista alemão, Emílio David, que aqui vai então desenvolver estes jardins muito ao gosto da época, ao gosto romântico. Bom, e a verdade é que a cidade se vai de imediato apaixonar por este espaço. E até hoje, este é um dos sítios mais queridos pelos portuenses. Um sítio que ficou com o nome dessa estrutura, o Palácio de Cristal. Mas, em boa verdade, antes de ter este topónimo, o nome deste lugar, ele tinha outro. E durante muitos séculos, um topónimo interessantíssimo. Era a Torre da Marca. Uma estrutura que aqui tinha sido erguido em meados do século XVI e que sobreviveu exatamente até 1832-33. Esse período que afinal foi também o do protagonismo militar das Virtudes. Mas, afinal, onde é que ficava exatamente essa Torre da Marca? Acompanhem. Os atuais jardins do Palácio de Cristal encontram-se num morro debruçado sobre o Rio Douro, sobre o rio e sobre o seu estuário. Daqui, do alto, contemplamos com efeito a barra desse grande rio. E por isso, desde épocas muito antigas, esta elevação tornou-se num elemento importantíssimo da paisagem para aqueles que demandavam a foz do Douro e aqui entravam pelo rio dirigindo-se para os cais da cidade. E que precisavam, para uma boa e segura navegabilidade, de determinadas balizas, de determinadas marcas na paisagem para auxiliar exatamente na correta direção, no seguro percurso que tinham que tomar. E por isso, e porque tinha esta função também como baliza,
Em 1542, o rei Dom João III manda erguer aqui uma torre, que em boa verdade vem substituir aquela que tinha sido uma árvore, uma grossa árvore que servia de marca. E por isso, essa torre que substituiu essa árvore que tinha ardido, vai ter o mesmo nome. Passará a ser a Torre da Marca. Uma torre possante e que tinha como função, então, servir de baliza, de marca para os mareantes, para os marinheiros que andavam no rio. E foi esse topónimo que aqui irá permanecer até à construção do Palácio de Cristal. Mas quando em 1865 são inaugurados estes jardins, a torre já não existia, porque havia sido destruída, como há pouco vos dizia, entre 1832 e 1833. O que é que acontece nesse período? Bom, entre 9 de julho de 32 e 18 de agosto de 33, o Porto é palco de um importantíssimo confronto militar. Estamos a viver a guerra civil entre os liberais e os absolutistas. Dom Pedro IV, que havia desembarcado na Praia da Memória com os seus 7.500 homens, acabará por ficar cercado no Porto pelo seu irmão, Dom Miguel. Mais do que uma guerra entre dois irmãos, esta é de facto uma guerra civil entre duas concepções completamente diferentes daquilo que deveria ser um Estado. Dom Miguel, ainda muito ligado aos velhos ideais do antigo regime, um rei absoluto, o poder absoluto centrado na figura do monarca. Dom Pedro, por seu lado, era já um rei muito mais próximo dos ideais liberais que de alguma forma se haviam difundido com a Revolução e a Independência Americana e com a Revolução Francesa, onde a legitimidade do rei assentava, afinal, numa Constituição, um regime constitucionalista, com eleições. Bom, e é esse confronto que tem lugar aqui no Porto, do ponto de vista militar, o famoso Cerco do Porto. E durante esses 13 meses, Dom Pedro e os seus 7.500 resistem a um cerco de mais de 40.000 homens do irmão, o absolutista Dom Miguel. E se conseguem sobreviver durante um ano, se conseguem um ano depois romper o cerco, é porque, obviamente, a cidade auxiliou os liberais. Mas foi um ano terrível, porque a cidade era praticamente todos os dias atacada. Havia dificuldades de abastecimento, fome, proliferavam as doenças e havia um local na margem oposta do rio, ali, no Castelo de Gaia, onde uma bateria absolutista com um imponente canhão ia bombardeando a cidade. Ora, os liberais, cercados no Porto, tentavam responder aos ataques dessa bateria do Castelo de Gaia através de outras baterias, de outros canhões que procuravam atingir o Castelo de Gaia. E uma dessas baterias ficava aqui, era a bateria da Torre da Marca. Mas, fruto destes bombardeamentos a partir do Castelo de Gaia, a torre acabou por ser atingida e ruiu. Mas este é apenas um dos espaços, uma das baterias que foi fundamental para a defesa do Porto. Havia outras. Vamos conhecer mais um caso muito significativo. Encontramos agora debruçados sobre o centro histórico da cidade, num belo miradouro que fica ao fundo daquela que é uma das elevações primordiais da cidade, o Morro da Vitória. Aliás, este miradouro fica ao fundo da Rua da Vitória. E daqui contemplamos, de facto, aquela que é uma das mais belas panorâmicas sobre o centro histórico do Porto, nomeadamente a área classificada pela Unesco como Património da Humanidade. Ora, estas características de miradouro, hoje aproveitadas do ponto de vista turístico, no passado, não raras vezes, foram aproveitadas de uma outra forma, bem mais bélica. Ou seja, estes eram sítios estratégicos. E voltando ao Cerco do Porto, entre 1832 e 33, aqui, os liberais que se encontravam cercados na cidade vão implementar uma bateria. Aliás, uma das ruas que confina aqui com este espaço, ainda hoje, preserva essa memória toponímica. É a Rua da Bateria da Vitória, recordando-nos, afinal,
esses momentos em que este não era assim um espaço tão agradável quanto isso. Aqui bombardeava-se e era-se bombardeado. De facto, este lugar debruçado sobre o rio, em linha reta, a não muita distância do Castelo de Gaia, foi um dos sítios escolhidos pelos liberais para tentarem atacar esse canhão que era tão nefasto para a cidade, o canhão que disparava lá do alto do Castelo de Gaia. De resto, ainda hoje aqui na Igreja da Vitória se podem observar algumas marcas do impacto dos bombardeamentos lançados a partir de Gaia. As baterias dos liberais foram, por isso, cruciais para defender a cidade. A bateria da Torre da Marca, a bateria da Vitória e, sim, a bateria das virtudes. Virtudes. Curioso topónimo este, mas há já muitos séculos que esta é de facto a designação desta área da cidade. E desde a segunda metade do século XVIII que os habitantes do Porto passaram a associar muito a designação das virtudes a um passeio, uma estrutura monumental, na época uma obra ambiciosa. Não foi fácil erguer um grande talude para tornar um espaço possível de ser percorrido, passeado, o Passeio das Virtudes. Foi a mando do todo-poderoso governador da cidade, João de Almada, que então é construído o Passeio das Virtudes e também o Passeio das Fontainhas. Na época são uma grande novidade no urbanismo da cidade. Este espaço para que as pessoas pudessem desfrutar de belas panorâmicas, uma vez mais debruçados sobre o Rio Douro, e pudessem passear. Os jardins tais quais os concebemos hoje, só irão surgir no século XIX. Mas esta designação de Passeio das Virtudes é, afinal, herdeira do topónimo que aqui já existia. De facto, as Virtudes é anterior ao passeio. Não muito longe do passeio, passava a Muralha Fernandina, construída no século XIV, e aqui abria-se uma porta. Era a Porta das Virtudes. Mas também não foi essa porta que deu origem a esta designação tão interessante. Afinal, na origem de tudo está esta fonte, a Fonte das Virtudes. É a partir daqui, de facto, desta fonte, que vai depois, toda esta zona vai ficar com esta designação. No seu aspecto atual, esta fonte data de 1619. Faz parte de um conjunto de intervenções muito importantes que são feitas nessa altura no Porto, nos inícios do século XVII, em torno das questões do abastecimento da água. É também nessa altura, por exemplo, que através de um aqueduto subterrâneo, a cidade do Porto passa a receber as águas nascidas na Arca d'Água e que são conduzidas até ao Porto. A cidade vivia com graves dificuldades de abastecimento. E por isso é também nessa altura que surge esta fonte monumental. Uma fonte que aproveitava, em parte, as águas do Rio Frio, que, nascido no Carregal, vão depois despenhar-se aqui através desta vertente até Miragaia. Ora, a estas águas, as pessoas da cidade atribuíam propriedades curativas, até quase milagrosas. Diziam que estas águas tinham virtudes. E por isso, a fonte das virtudes. E por isso, toda esta zona irá ser conhecida como as Virtudes, incluindo uma quinta, uma imponente quinta que aqui vai surgir no século XVIII. Foi de facto no século XVIII que o capitão José Pinto de Meireles vai mandar construir aqui no Vale do Rio Frio
uma casa senhorial, imponente, com capela. A casa que será a cabeça desta sua propriedade, desta quinta que se vai estendendo desde esta zona mais alta até quase Miragaia, aproveitando o vale desse rio que vai descendo aqui através da encosta, o Rio Frio. Mas, nessa altura, já no século XVIII, a imponência desde o início do século XVII da Fonte das Virtudes fazia com que, de facto, esta área da cidade fosse cada vez mais conhecida como as Virtudes. E por isso a sua quinta ficará mesmo também com essa designação, a Quinta das Virtudes. Muito fértil, com terras irrigadas pelo Rio Frio, com algumas plataformas de aluvião, terrenos muito férteis, que de resto, como veremos, acabarão por dar um protagonismo a este espaço depois no século XIX. Mas, nesse século XVIII, esta quinta senhorial, aristocrática, juntava, obviamente, às questões meramente agrícolas, algo que tem muito a ver com o espírito da época, nomeadamente barroca, muito cênica, teatral, e claro que esta casa, no alto do vale, tinha uma imposição cenográfica, mas também tem muito a ver com este espírito da época barroca de algumas destas famílias endinheiradas aliarem propriedades agrícolas a espaços residenciais que se caracterizavam também por algum lazer, juntando à componente agrícola também jardins. Mas, enquanto espaço senhorial, esta propriedade não irá durar muito tempo, porque quando chegamos ao início do século XIX, e particularmente quando chegamos ao Cerco do Porto, bom, este espaço vai ter uma utilidade, uma vez mais, bélica. Afinal, a Quinta das Virtudes era mais um espaço que se debruçava sobre o rio, estratégico. E, embora aqui o Rio Douro, junto a Miragaia, seja bastante largo, a verdade é que, em linha reta, estamos mesmo em frente ao Castelo de Gaia, onde os absolutistas tinham essa sua tão nefasta bateria. E, por isso, os liberais vão aqui, na Quinta das Virtudes e no Largo das Virtudes, vão instalar duas baterias, que se convertem, assim, em dois pontos muito estratégicos, porque eram, afinal, aqueles que mais próximo se encontravam do Castelo de Gaia e, por isso, foram importantes para tentarem travar os bombardeamentos que vinham da outra margem do rio. Terminado o cerco do Porto, a Quinta das Virtudes vai perder a sua importância estratégica militar e vai recuperar a importância agrícola. Mais do que agrícola, hortícola. Passo a explicar. Na segunda metade do século XIX, de facto, uma série de alterações, até urbanísticas, vão alterar muito a fisionomia da Quinta das Virtudes. Por exemplo, o alargar da rua que passava à frente da casa brazonada, a Rua dos Fogueteiros, hoje Rua Azevedo de Albuquerque. Bom, a rua é alargada e há aqui uma série de outras transformações que fazem, por exemplo, com que a capela da casa desapareça. Mas é também na segunda metade do século XIX que aqui se vai instalar uma importante empresa hortícola, a Real Companhia Agrícola Hortícola Portuense, mas que, como estavam a ver, ficou conhecida como o Horto das Virtudes. Uma estrutura que aqui irá perdurar durante décadas e que se tornou numa referência não só para a cidade, mas para o país. Um horto onde se produziam imensas espécies, aqui eram comercializadas, importavam-se espécies exóticas e era uma referência numa época, nesse século XIX, em que o gosto pelos jardins muito se desenvolve. Aliás, o Horto das Virtudes publicava periodicamente um jornal onde, obviamente, publicitava quais as espécies que estava nessa época do ano a vender, mas com conselhos práticos aos
agricultores e aos jardineiros profissionais e aos muitos amadores que então iam desenvolvendo os seus jardins. É de resto, nessa segunda metade do século XIX, que este horto, fundado por José Marques Loureiro, veio a ficar associado a um outro nome incontornável na história da jardinagem em Portugal e que hoje aqui referi. Emílio David, esse arquiteto paisagista que tinha vindo dirigir os jardins do Palácio de Cristal e que agora vem também para aqui, para o Horto das Virtudes. E aqui não deixará de também colocar o seu cunho romântico, o gosto do romantismo aplicado aos jardins e até aqui, ao horto. Ainda hoje, muito destas estruturas que aqui vemos, imitando cavidades, grutas, até alguma vedação que parece, embora já em cimento, parece imitar troncos, é uma herança desse gosto romântico que seguramente Emílio David aqui também terá colocado. Entretanto, há cerca de meio século, a Casa e a Quinta das Virtudes passou a ter um outro curioso protagonismo, agora como um espaço ligado à arte contemporânea. Foi com efeito na década de 70 do século XX que na Casa se vai instalar a Cooperativa Artística Árvore, uma das instituições mais marcantes no nosso país em torno da promoção e da produção da arte contemporânea. E os próprios espaços verdes da Casa acabarão muitas vezes por ser utilizados pela Cooperativa Árvore, por exemplo, expondo algumas das peças resultantes da Bienal de Escultura em Pedra, que é promovida por esta instituição. Um espaço verde que muito mais recentemente, na passagem do século XX para o XXI, a Câmara Municipal do Porto tornou num dos mais belos jardins da cidade, apesar de ser ainda muito desconhecido para a grande parte dos portuenses. E é um espaço de memória e de identidade e que nos recorda também esse momento em que este espaço foi também um espaço estratégico, militar, uma bateria do cerco do Porto. Esse acontecimento vital para a história de Portugal contemporâneo. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.